na aula anterior, né? Já faz praticamente um mês, né? Teve o feriado e tal, e teve mais uma semana, umas 3 semanas atrás, e a gente fez a nossa avaliação. E aí eu queria conversar, né? A gente conversar aqui entre nós, né? Todos, até para poder dar uma olhada assim do resultado, poder discutir as respostas, né? Tirar dúvidas, né? E para que a gente possa ir continuando aí com o entendimento correto, né? Bom, primeiro lugar, parabenizá-los, né? Porque a, de maneira geral, assim, né? O teste foi muito bom, né? O teste foi muito bom, as médias foram boas, né? Então, acho que isso representa um pouco desse esforço coletivo, né? De todos, né? De nós aqui, acompanhamento de vocês nos estudos. Então, é muito bom, né? A gente, quando tem assim, a gente olha um agregado, né? O geral, e a gente vê que o resultado é legal, assim, né? Então, isso é bem bacana. Até vou compartilhar com vocês aqui uma visão, tá? Desse processo de avaliação. E a ideia, tá, gente, não é assim, claro, né? A gente sempre se preocupa com a nota, né, tal, mas é importante para a gente também ver que a gente tem 3 avaliações, né? Essa foi só a primeira, para a gente ter um contato, ver como que é, né? Ainda tem a N2 e a N3 mais por final do semestre. E como o nosso curso é anual, então a gente tem até a possibilidade de ainda ter mais tempo, né? Mais possibilidade de trabalhar nos conceitos, de praticar exemplos, né? Então a gente tem uma flexibilidade boa, né? Então, se por um lado as nossas aulas são só de 2 horas, por outro, elas estão diluídas ao longo de um ano. Então, isso traz uma vantagem legal para a gente. Vamos dizer assim, né, como a gente conversou lá atrás, ainda se a gente não começar a produzir de fato o nosso projeto, né, de curso, né, nesse semestre, não é tão crítico, porque a gente ainda tem um segundo semestre, né? Então, a proposta até, imagino que a gente ficando nesse semestre, entendendo os conceitos, fazendo exercícios, vendo exemplos, né, a gente fica muito bem preparado para aí no próximo semestre, né? Aí a gente continua com a disciplina, poder focar mais especificamente na execução do projeto mesmo por meio do Scrum, tá? Então a gente vai com bastante calma aqui, né, na discussão aqui dos conceitos. Eu vou compartilhar com vocês esse resultado, né? Só vou abrir um pouquinho aqui a janela que acabou ficando um pouco escuro, só um minutinho. Acho que tá melhor, tá meio na penumbra aqui. Agora ficou melhor. Então vamos lá. Só para a gente poder. Peraí, dar uma ajustada, só um minuto. Difícil achar um meio termo aqui, tá? Mas vamos assim mesmo, senão a gente vai passar mais tempo aqui ajustando a luz do que. Então vou compartilhar com vocês aqui uma visão geral de como foi, tá? E a ideia não só, como eu falei, não só a nota, né? Porque, de novo, né, a nota a gente vai ter vários momentos aí mais adiante e tal, mas é principalmente o conteúdo, tá? Por outro lado, né, como eu falei, pontuação média, né? Claro que a média não é uma medida tão precisa assim, né? Para a gente poder representar, mas ela só dá uma ideia aí da pontuação da turma, né? Então, era de 0 a 10, é a pontuação 7,5, tá? Mas o que eu quero mesmo é olhar aqui as questões e a gente fazer uma revisão, tá? Reforçar aqui os conteúdos, é até legal, porque como essa aula fica gravada, daí a gente pode depois voltar, né, para poder... por que essa está correta?
né, não é tanto saber assim o que eu acertei ou não. Claro, isso aí tudo bem, vocês têm um feedback lá do que está certo ou não. Mas por que não as outras, né? Ou por que dessas vezes? Porque assim, se a gente olhar, isso aqui a visão geral de toda a avaliação, de todos os colegas, toda a turma, né? A gente percebe que é assim, legal, a maioria acertou, mas tem alguns pontos de divergência, estamos vendo assim pelos gráficos, né? As respostas corretas, claro, são a maioria, né? Mas tem alguns pontos de divergência. E é até legal a gente discutir e comentar o porquê dessas diferenças. Por quê, né? Por que que é essa e não aquela, tá? Apesar que a maioria, né, teve sucesso aqui nas alternativas, né? Mas por que das outras, né? Por que que eu não consegui um 100%? O que que tem aqui de diferente? Por que que pode confundir? Porque realmente pode, tá, gente? Aqui as perguntas estavam bem objetivas, tá? Então você vê que, ó, 96% responderam corretamente, 88% responderam corretamente a segunda, né? Aqui também, ó, altíssimo, 92% acertaram, né? Aqui também 92% acertaram. Mas a preocupação com esses 10%, né? Com os 10% de erros, é justamente para a gente entender por que que a gente não atingiu assim, o que que tem, né? Que confunde, por exemplo, por que a gente confunde um daily com uma review? Né? Por que que a gente confunde, né, a daily com o planejamento também, né? Por que que às vezes a retrospectiva e a review causa confusão, né? Isso daqui a gente até tinha comentado um pouquinho antes, às vezes elas confundem, elas acontecem no mesmo período, né? Mas por que que às vezes confunde, né? Inclusive, a gente vai conversar um pouco sobre isso, porque depois dessas questões alternativas, né, que eram 5, aliás, desculpa, eram 4, né, para falar de 4 cerimônias, lá no final tinha a pergunta 7, que era a confirmatória dessa daqui, tá? Então, na verdade, ela estava perguntando a mesma coisa, só que ao invés de assinalar uma alternativa correta, você precisava descrever um texto, né? Então, a sétima pergunta, que era essa final, aqui a última, né? Ela perguntava sobre as cerimônias, né? Na verdade, ela era uma confirmatória das perguntas de 1 a 4, claro, com um diferencial aqui, né? Ele também pedia para você falar da sprint, tá bom? Então, essa era a pergunta número 7. Eu acho que aqui se eu abrir, deixa eu ver. Não, opa, fecha, porque aqui ele mostra os respondentes, tá? E para mostrar as respostas depois, eu vou mostrar para vocês em uma outra tela, porque a ideia não é que colocar individualmente cada um respondeu. A sua resposta individual, cada um já tem lá, né, o retorno, acho que só devolver as tarefas, eu acho, para cada um possa visualizar, mas a ideia aqui é discutir as respostas, tá? Então, legal. De 1 a 4 eram questões sobre as cerimônias, né? Sobre 4 das cerimônias. A questão 7ª era uma confirmatória das questões de 1 a 4, que perguntava de novo das cerimônias e introduzia a ideia da sprint, né? Que é aquela cerimônia principal que a gente vai revisar, né? E as outras duas perguntas, né, pergunta 5 e 6, a pergunta 5 ela focava em um papel, né? A gente tem três, né, 3 papéis. A pergunta 5 foca em um papel, né, e dá uma visão geral sobre esse papel, né? Então, o que é, né? Qual o papel dele dentro desse, né, qual que é a função desse papel dentro do time. E a pergunta número 6 perguntava de dois artefatos, né? Dois artefatos. E esses artefatos eram artefatos relacionados, né, que eram os dois backlogs que a gente tem no Scrum. O backlog da sprint e o backlog do produto, tá? Ó, sobre essas descritivas, tá, gente? As descritivas, aí eu vou compartilhar com vocês aqui para ter uma visão geral das respostas em um outro lugar que não aparece os nomes, tá? Não aparecem os nomes. Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu ver se está certinho. Aqui está anonimizado para a gente não chegar. É claro que cada um vai identificar aqui sua própria resposta, né? Individualmente, cada um fala assim, pô, essa resposta é a minha, né? Mas aqui não tem como, né? Não tem como outra pessoa saber, tá? Então, assim, ó, essa aqui é a parte da pontuação das questões dissertativas. Deixa eu só fazer o seguinte aqui.
Deixa eu tirar umas colunas que a gente não está usando. Opa, aconteceu aqui com o meu Excel. Habilitar a edição. Está pronto para o Excel aqui, compartilhar com vocês. Então, essas colunas aqui, elas estão sem valor, eu vou ocultar. Vou ocultar. Vou ocultar. Tá. Aí a gente fica aqui com as 3 questões dissertativas. Isso. As questões dissertativas, ó. Então, a primeira delas era sobre o artefato, o papel do Product Owner. A segunda delas era sobre os artefatos, 2 artefatos interrelacionados, né, o backlog do produto, backlog da sprint. E a terceira delas falava sobre as cerimônias de novo, tá? Então, ó, o que eu quero mostrar aqui para a gente poder dar uma conversada. A última delas, eu vou pela mais tranquila, tá, gente? com menos pontos assim de discórdia. A última delas por ser uma questão confirmatória, a gente teve um grande número de acertos, tá? Ela valia 4 pontos, tá? Então ela teve um grande número de acertos, né? Então, assim, digamos que foram 9, né? 9 de 25, né? 9 de 25 é que dá mais de quase 30, próximo de 30%, né? Acertou 100% da questão. Ou seja, em termos de cerimônias, né? Respondeu corretamente lá, de 1 a 4. E na hora de descrever, né, também ok, correto, inclusive adicionando aí a explicação do que é uma sprint, tá? Então, beleza. Essas pontuações aqui, ó, 3,5, na verdade, gente, 5 casos, né? Eu até somaria a esses anteriores. Agora, por que não foi a pontuação máxima esses casos aqui? Depois a gente vai olhar no detalhe, tá? Para no detalhe a gente vai conversar mais. Só para colocar, fazer assim, esses 3,5, bom, primeiro que assim, né? As frações é de meio ponto, tá? Então, por exemplo, 3,6 não tem, né? 3,75 não tem, então ou é 3,5 ou é 4, né? Então, por que esses casos não foi 4? Porque tinha um outro ponto de divergência. Alguns casos era a maneira como foi escrita, né? E a gente vai ver exemplos depois, mas, por exemplo, dá uma visão trocada do que é uma review, uma retrospectiva, né? Em algum termo ou outro, mas coisas pontuais, né? Então, assim, era lá praticamente um 4, né? Esses pontos aqui, número 3, basicamente assim, eram 5 cerimônias que tinham que falar. 4 estavam corretas e uma estava parcialmente incorreta ou até totalmente incorreta. Tá? Então, digamos assim, acertou 4 de 5, né? Uma estava totalmente errada, ou tinha alguma coisa que estava certa, mas a essência estava errada. Tá? Então, aí diferencia desses daqui. Tá? Ó, aqui foram os colegas que acabaram não respondendo, a resposta realmente não tinha assim, muito a ver, a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu só encontrei um caso, gente, assim, apesar de ser online, né, assim, um teste individual, tal, eu pude observar um caso que a resposta era igual. E aí eu descontei um pouquinho mais, né? Eu descontei um pouquinho mais. Um ou 2 casos, eu não me recordo agora, tá, gente? Mas assim, que a resposta era igual, né? Então, como é individual, sem consulta, individual, então a probabilidade de 2 respostas tema tão denso, né, descrevendo 5 cerimônias serem iguais, assim, é praticamente nula, né? É praticamente nula. Então, a análise, né, mostra que provavelmente existe alguma troca ali e tal, então, né, a avaliação foi mais criteriosa nesses casos em que a resposta era assim, idêntica, né? Tá? Então, mas tá representado esses casos aqui também. Legal. Tá? Agora deixa eu ver. Eu vou para a segunda mais tranquila, que era essa daqui, tá? Essa daqui, que era dos papéis. Na verdade, a dos papéis, ela perguntava de um papel só, que era do Product Owner. Nessa do Product Owner,
teve um número bom aqui de acertos, né? Falando sobre o papel do Product Owner. Todas essas pontuações aqui, 1 ponto, é a mesma questão lá da anterior, né? Se a pontuação máxima aqui era 1,5, né? Faltou algum item, né? Aí assim, 1,5 é 100% correto. Ah, mas estava 70% correta a resposta, né? Estava 80% correto. Aí, como a escala é de meio ponto, então de 1,5 cai para 1, tá? Não tem como pôr 1,25, 1,4, 1,3, tá? Então, na verdade, muitas dessas respostas aqui estavam 70%, 80%, né, corretas, tá? Mas tinha alguma coisa ali que não, uma definição que faltou, uma explicação do que o papel faz que faltou, ou algo do papel que não é esse papel que faz, é outro papel que faz, tá? Então, como não estava 100% correta, né, até para ser justo com todos, né? Então aí não deu a pontuação máxima, foi para a pontuação seguinte, né? Como é de meio ponto, ficou com 1 ponto, tá? Não é que ela está muito menos correta que essa, não, tem uma escala. Bom, os casos de zero, ou porque não teve resposta, porque a resposta realmente não descreve o que o papel faz, né? É de outro papel, né? Então, mais nesse sentido, tá bom? Então, essa daqui também foi muito assim homogênea as respostas, né? Já a dos backlogs, essa daqui causou uma certa confusão, tá? A dos backlogs causou uma certa confusão. Alguns colegas, legal, descreveram corretamente a diferença entre o backlog do produto e o backlog da sprint. Aqui no mesmo grupo, tá? De novo a história de ter uma diferença em relação a 100% correto ou 70%, 80% correto, para os casos onde faltou alguma definição sobre o que é principalmente, tá? Foi principalmente no que é um backlog da sprint, né? Então, digamos assim, backlog do produto, basicamente, não teve muita divergência, tá? Os colegas, assim, a gente, né, nós aqui, a turma representou bem, legal. Agora, tem algum outro ponto do backlog da sprint que ficou faltando, falta o conceito, falta uma definição. Daqui a pouquinho a gente entra no detalhe, tá? Mas aqui eu tô só dando essa visão geral. Já um grande número de respostas está com a pontuação 1, ou seja, metade do que vale. Nesses casos aqui, a grande maioria, né, assim, a definição do backlog da sprint está correta, mas a definição, desculpa, a definição do backlog do produto estava correta, porém, a definição do backlog da sprint não estava, tá? Então, a questão que vale 2 pontos, né? Backlog do produto está correto? Beleza. Backlog da sprint está correto? Não. Então, é 1 ponto, tá? E poucos casos aqui onde faltou a resposta, faltou responder mesmo, e aí ficou com a pontuação um pouquinho menor. Mas vocês conseguem perceber que, assim, nas alternativas, a gente teve uma taxa altíssima de acerto, altíssima, né? Nas dissertativas é normal, cai um pouco mesmo, porque você tem que dar mais detalhes, né? A alternativa é esse ou aquele, né? Sim ou não, tá? É objetivo, né? Na dissertativa você já tem que explicar um pouco mais, né? Qual é o papel, o que o Product Owner faz, né? Tá, eu sei o que é um planning, né? Mas eu consigo descrever? Eu descrevi tudo o que precisava? Faltou alguma coisa, né? Faltou alguma coisa na hora de descrever uma review, né? Então, é normal que a pontuação, por exemplo, aqui na sétima questão, que ela é confirmatória das 4 primeiras, só que ela é descritiva, é normal que, por exemplo, eu acertei as 4 alternativas, mas não tive 4 pontos na última questão, tá? Faltou alguma coisa ou outra, faltou um detalhamento ou outro, porque nas 4 primeiras era para dizer o que era, né? Na confirmatória, que era a última, além de dizer o que era, né? Você precisava explicar como ela funcionava, né? Quais os critérios, né? Tanto que a pergunta, ó, vou até abrir aqui, a pergunta é assim, ó, podemos organizar em 3 aspectos: cerimônias, eventos, papéis e artefatos. Informe o principal aspecto, né, de cada cerimônia, tá? Então, além de identificar, né, qual que é qual, né, a que faz isso é essa, a que faz isso é essa, né? Aí você precisava voltar aqui e ressaltar o principal aspecto.
É aquele negócio, né? A própria prova da dica, né? Porque lá em cima, né? Quando você criou essa identidade, né? Entre a pergunta e a resposta, então, pergunta 1, né? É uma cerimônia voltada, eu não lembro se era 1, tá? Mas cerimônia voltada para definir o que vai ser feito, né? E organizar o time de desenvolvimento, sequenciar tarefas e tal. É o planning. Ao fazer essa identificação, por conseguinte, você já tem ali um breve resumo do que é, né? Então aqui era dar esse principal aspecto, tá bom? Então foi nesse sentido assim, tá? Eu vou voltar nas dissertativas depois, tá? Mas assim, vamos pelo simples primeiro, né? Depois a gente vai aprofundando mais. O mais simples é falar das alternativas, quando a gente teve a maior taxa de acerto, né? Então, vou voltar aqui nas alternativas e agora sim vamos explicar, né? Por que de uma e por que não da outra. Então, vamos lá. Vamos do começo, né? Primeira questão, 96% de acerto, né? Mas a primeira questão é a seguinte: com o objetivo de manter o time coeso, manter o compromisso com a organização e com o próprio Scrum, há uma cerimônia, né, aqui era só uma introdução, né? A pergunta mesmo é: há uma cerimônia onde define-se o que vai ser feito e como o time se compromete a converter histórias em produtos. Então vamos lá. É uma cerimônia onde define o que vai ser feito, tá? Cerimônia que define o que vai ser feito. Bom, a gente já sabe que o que vai ser feito, ele vai estar lá no comecinho, né? Do ciclo, né? E é aquela parte de planejar, né? Ou seja, né? Lembram do conceito de planejamento adaptativo? O Scrum ele planeja, mas ele não planeja o todo. Ele planeja cada ciclo de desenvolvimento, tá? Então, se eu sei que é alguma coisa que vai definir o que vai ser feito, legal. Eu já sei que eu estou no começo, né, da sprint, eu não estou no final. Então, isso já descarta review e retrospectiva. Excelente. Ninguém achou mesmo que era review ou retrospectiva. Elas estão lá no final da sprint. Depois que você executa a sprint. Excelente. Então, se eu vou definir o que vai ser feito, eu estou antes. Tá, legal. E aí uma segunda parte aqui, ó, como o time deve se comprometer em converter histórias e produto, aqui pode ficar uma zona cinzenta, né, com a dele, no seguinte sentido. A dele ela é muito técnica, né? A dele ela já dando um pouco de resposta da seguinte, tá? A gente vai chegar lá. Mas como a dele é bem técnica, na hora que a gente fala assim, time se comprometer e tal, pode causar essa confusão com a dele, tá? Então justifica, por exemplo, essa resposta incorreta, tá? Agora, por que não é a dele? Por conta da primeira parte, né? Eu estou definindo o que vai ser feito, né? Quando eu defino o que vai ser feito, né, eu não estou no meio da coisa acontecendo. A dele, né, a diária, ela está lá no meio do ciclo, né? Ela está lá no meio do ciclo. Então, as coisas estão acontecendo já. A gente define, né, nas dailies, né, a gente procura. Lembra no conceito importante do Scrum, tá, gente? Se a gente define um conceito aqui no planejamento, uma meta, um objetivo, define o que vai ser feito, né? Define o que vai ser feito, né, nesse planejamento, durante uma sprint, esse o que vai ser feito não muda. Ele é o mesmo do começo até o final da sprint, tá? Então eu não posso na dele, né, pensar em definir o que vai ser feito, porque isso já foi definido e fixado. Acho que uma aula antes da prova, a gente discutiu alguma coisa assim, né? Essa questão de você. A gente tem algumas coisas no Scrum que a gente não tem domínio. Por exemplo, o quanto de escopo vai variar, o quanto de requisito novo entra ou sai ao longo de todo o projeto. Isso a gente não tem como fixar, porque a premissa da gestão ágil é ser adaptativo, né? Por outro lado, tem algumas coisas que a gente sabe como vai ser, então a gente fixa, né? Então, uma delas é a equipe. A equipe de desenvolvimento está fechada e é essa. Outras coisas é a questão do tempo. Lembra da ideia de tempo fechado? Então, uma sprint dura, por exemplo, uma semana. Tá? Define a sprint dura, por exemplo, uma semana. Então, eu posso não saber exatamente o que eu vou fazer em todas as sprints.
Mas se eu sei que a sprint próxima agora, ela tem uma semana, eu defino o que vai ser feito nesse time box de uma semana, né? E aí, durante essa uma semana, eu deixo fixo isso que vai ser feito. Porque se eu deixar variar tudo sempre, a gente vai ter um descontrole do projeto, tá? Então, a ideia do Scrum não é não ter planejamento, é ter um planejamento a curto prazo. Então, se eu definir, fiz meu planejamento a curto prazo de uma semana, a ideia é seguir nesse planejamento até o final, né? Então, eu não vou revisitar o que vai ser feito. Eu combinei no planejamento, e no daily eu não volto a revisitar. Então, eu já vou fazer o seguinte, eu vou pular aqui para daily, tá? Já que a gente já falou dela, e vamos aqui conversar um pouquinho. Então, já falamos um pouquinho da daily, né? Então, vamos ler a pergunta só para relembrar, né? Considerando que o objetivo é obter as melhores ideias, e para que isso todos devem ter voz nas decisões, compartilhando, dando visibilidade, uma cerimônia é essencial para o time acompanhar seu progresso diário, aqui já tinha uma dica, né? Acompanhar seu progresso diário, e manter o foco discutido anteriormente. Aqui, ó, bom, a confusão com o planejamento a gente já falou agora, anteriormente, né? Porque essa questão do foco, né? Do que vai ser feito, às vezes confunde, né? Só que a dele, por estar no meio do ciclo, ela não pode redefinir e realinhar o que foi feito, tá bom? Então a gente exclui essa daqui. Agora, a outra confusão é com a review, né? E por que a confusão é com a review? Pelo seguinte, vamos pensa no Scrum como um bloco de caixinhas, que é assim. Vamos voltar para o nosso quadro, nosso whiteboard. Ô, professor, Oi. só uma coisa, eu não sei por que acontece isso, mas quando o senhor usa o whiteboard, ele não grava a tela do whiteboard quando mostra a gravação. Então, tipo, quando eu fui Eita. estudar, aí ficava só a sua tela falando, professor. Hum, então acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou compartilhar de outro modo, né? Porque não fica legal, né? Tem que ficar saindo e voltando. Deixa eu fechar aqui. Então, deixa eu fazer o seguinte. Aqui, ó. A boa e velha figurinha. Compartilhar com você. É só para explicar uma ideia, né? Assim, como é que ele deu uma bugada aqui? Ele tá meio teimoso hoje. Deixa eu compartilhar a tela toda. Pronto. Sim, ele não reclama. Ó, é só para compartilhar uma rápida ideia, né? Imagina que a gente tem, tá, o nosso ciclo aqui de sprint, tá? Deixa eu ver se consigo vou dar uma improvisada aqui nesse ciclo de sprint. Pronto. Tá, a gente tem aqui nosso ciclo de sprint, tá? Que é onde as coisas acontecem, né? O dele está aqui, né? O dele está aqui em cima, né? Lá acontece a cada 24 horas. Beleza. Então, o dele está aqui em cima. Legal. Dele. Dele. Deixa aqui. Sprint. Deixa aqui. Beleza. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pôr aqui uma outra cerimônia, que é o planning. Tá? Vamos focar só nessas que a gente está conversando agora. E eu vou colocar outra aqui no final, que é o review. É o review. Bom, então, legal.
Olha que interessante. E aí, essa confusão, tá? Ele fala assim, mas a maioria acertou, Leandro, não precisa ficar. Não, mas é assim, eu acho legal a gente conversar, porque tem uma confusão mesmo. Não é por acaso que as respostas incorretas são aquelas. É o seguinte, ó. Aqui, planning, a gente definiu um objetivo, né, para nossa sprint. Um objetivo para o nosso ciclo de desenvolvimento, tá? Então, aqui a gente combinou o que ia ser feito, né? E quais objetivos iam ser atingidos, né? Esses objetivos, eles são perseguidos durante toda a sprint. A gente fixou aqui, né? A gente fixou aqui objetivos, né? E backlog. E a gente vai para o nosso ciclo da sprint para poder produzir, né? Ao final, a gente vai ter uma review que a gente pode até considerar como um espelho do planning, né? Ou seja, tudo aquilo que eu fiz, aqui no planning, né? A gente vai reavaliar aqui no review, tá? Então, elas são duas cerimônias que elas estão interconectadas, né? E elas ajudam a dar sentido ao que é o Scrum, ou seja, o planejamento adaptativo. Mas pô, você está planejando mesmo? Então, o review eu confirmo. Planejo, confirmo, planejo, confirmo, planejo, confirmo. E claro, né? Aqui também vai acontecer aquele processo de retroalimentação, tá? Além de confirmar o que está aqui, né? Além de confirmar o que eu planejei, ainda vai ter aquele outro processo do backlog do produto, né? Que a gente falou bastante, né? Backlog do produto que está lá, né? É que eu não quero poluir muito esse quadro, porque eu quero focar só nessas cerimônias, tá? Para a gente poder responder melhor a pergunta. Então, o backlog do produto está lá, é claro que, né, acabou a review, né, realimenta aqui o backlog do produto, tá? Então, volta para cá e realimenta aqui, tá bom? Então, é claro que isso vai acontecer, né? Mas essa cerimônia acaba sendo uma confirmatória de tudo aquilo que a gente planejou, por isso que a gente não altera, né, o que a gente faz durante uma daily, tá bom? Então, legal. Esse é um contexto. Deixa eu colar no chat. Depois dessa imagem, acho que foi. Só um rascunho meio feinho, mas ele ajuda a explicar a ideia. Tá? Então, gente, aqui. Essa confusão, né, da daily com planejamento, a gente já viu que é por conta desse o que vai ser feito, né, e a daily, né, de certa forma, né, ela serve para acompanhar o progresso, tá? Mas não acompanhar o progresso para redefinir o que vai ser feito, é acompanhar o progresso para ver as atividades que o time está fazendo, né? Justamente para poder manter o foco discutido anteriormente, né? E aí, se manter o foco causa essa confusão na review, porque lá na review é que eu vou verificar se eu consegui manter o foco, tá? Então, eu tenho de um lado o planning, como nesse quadro que a gente viu, do outro lado eu tenho a review. Planejo e verifico se eu mantive o foco. E o daily está ajudando a você fazer esse acompanhamento diário, dia após dia, para que no final você consiga ter essa correlação entre planejamento e revisão, né? Em contrapartida, apesar do dele também ter essa perspectiva, ele não vai alterar o que tem que ser feito, tá bom? Então, essa confusão, né, entre o daily, planejamento e review acontece por conta disso. Agora vamos dar uma olhada na review, né? Bom, a gente já conversou por que a review se confunde com a daily, né? Agora, por que a review se confunde com a retrospectiva? Aqui a resposta é bem mais simples do que parece, tá? A maior causa da confusão na review com a retrospectiva é porque elas acontecem ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, no mesmo instante, né? Mas ela acontece no mesmo período, vamos dizer assim, do Scrum, que é o final da sprint. Então, termina a sprint, acontece review e retrospectiva. Como elas acontecem
né, ali próximas, e o nome também não é tão diferente, né, isso causa uma certa confusão. Mas aí a gente vai justamente no nome mesmo, né? Então, se é revisão, né, para revisar o produto, né, para revisar o produto, revisar aquilo que eu entreguei, né? Agora, o processo de retrospecção não é só, né, revisar o que foi feito. Uma coisa é o nosso ciclo aqui nessa nossa figurinha. Cadê a figurinha? Eu fechei a figurinha. Mas tudo bem, tá aqui no chat. Cadê? Deixa eu só ver se eu estou compartilhando a tela, né? Porque senão. Aqui. Tá a tela assim. Então, essa nossa figurinha aqui, justamente ela está representando isso. Eu estou revisando, né, o que eu fiz. Revisando o que eu fiz. Né? Revisando o que foi feito. Tá? A retrospectiva não é revisar, né? Não é apenas uma revisão. Né? Olha, me propus a fazer isso, fiz aqui, e agora deixa eu verificar. Né? A retrospectiva é meio que você olhar, né? Lembram daquelas... isso nem faz tanto sucesso hoje, mas retrospectiva anual, né? Você chega no final do ano e você vai vendo ali, mês a mês, né? O que aconteceu, né? Acontecimentos de janeiro, acontecimentos de fevereiro, ou o que é mais comum, né? A gente faz uma retrospectiva da nossa vida, do nosso histórico, de alguma coisa que aconteceu, né? Então, passei por uma situação assim, assada, né? Isso aqui não deu certo. Você vai lá passo a passo, né? Então, isso deu certo, isso não deu, isso foi legal, isso não foi, né? Nesse caso da retrospectiva anual, que aconteceu em janeiro, os problemas que deram em fevereiro, como isso impactou lá em novembro, né? Ou quando a gente estuda, por exemplo, história, né? A gente estuda história também para poder um pouco retroagir aqui no tempo e repensar algumas ações que impactam no presente e vão refletir no futuro. Então, a ideia da retrospectiva é justamente essa, como se fosse esse tipo de retrospectiva, né, anual. Então, é justamente você voltar em todo esse seu ciclo que você desenvolveu semana a semana e, né, deu certo isso? Aquilo funcionou bem? Né? O framework que a gente baixou funcionou legal? O banco de dados está indo bem do jeito que está indo? As histórias estão bem definidas? A interface com o usuário está boa? Né? A interação está legal? Né? A gente está usando o melhor componente para poder fazer interação com o usuário? Né? Como estão os relatórios? Estão fáceis de filtrar? Estão fáceis de visualizar? Né? Então, é justamente você fazer esse retrocesso no tempo, né? E ali, dia a dia, repensando tudo que aconteceu. Tá? Uma outra forma de você também não confundir, né, a retrospectiva com a review, né, é você pensar que assim, lembra que a daily se confunde um pouco? Né? Então, a daily está acontecendo dia a dia. Você já está meio vendo o que está dando certo ou errado. Mas a daily ela é rápida, né? 15 minutinhos. Você não vai resolver nada na daily. A retrospectiva é uma cerimônia mais longa. Né? Ela já dura um pouco mais. Dura próximo de 1 hora para cada semana de trabalho. Então, se você trabalhou um mês, você vai conversar ali por 3 horas, essa é a ideia. É uma reunião longa, né, de 3 horas, para você acertar os ponteiros, tudo que aconteceu nesse mês, né, para tentar rever plataforma de desenvolvimento, gerenciamento de versão, integração de código, integração contínua, qualquer aspecto do desenvolvimento que você possa melhorar. Tá? Então, revisar, né, legal, reviso o que foi feito. Planejei, fiz, ok. Tá ok, não tá ok, o que precisa melhorar? Do que foi feito. Agora, retroceder no tempo é justamente retomar os passos que foram tomados para que essa entrega fosse feita. Tá? Então, deixa eu colar da minha própria figurinha aqui, e em cima dela eu vou fazer um outro rabisco. Então, vamos lá. Enquanto... agora ele não deixou colar de volta, não entendi. Já fez. Pode voltar. Então, ó, eu vou representar em caixinha só para a gente poder... legal. Eu tenho aqui a... não, vou fazer diferente. Vou fazer diferente. Que agora eu já vou mostrar as outras cerimônias. Eu vou pegar um
a base aqui, pronto. Fazer em cima dela. Resolução ruim. A resolução está ruim, né? Então, vem você. Que é igual a outra, só que com outras cores. Resolução ruim também. Essa parece interessante. Nossa. Pronto, isso aqui está melhorzinho um pouco. Copiar. Colar. Beleza. Tá? Então, do lado de cá, do lado de cá, cadê meu quadradinho? Aonde está, é definido aqui Sprint Backlog, tá vendo? Acontece aqui meu planning. Planning. Legal? Aqui no final, vão acontecer duas coisas. Que a gente está tentando aqui desmistificar, né, a diferença entre os dois. Review e retrospectiva. Por que essa discussão é importante, tá, gente? Não é assim, não é que a gente está sendo assim insistente na questão da terminologia, tá? Não é para decorar para decorar a terminologia, não é isso. É porque é o seguinte: no dia a dia essas coisas acontecem no final da sprint, né? E o que acaba acontecendo na prática, né? Como essas duas coisas meio que se misturam, não é? Então, às vezes, quando você vê, o time está discutindo questões internas na frente do cliente e o cliente perdendo o tempo dele sem entender nada, né? Isso pode ser ruim para a visão do projeto, dependendo de como é feito, ou pode ser ruim para o time, porque de repente, quando você vê, o cliente está dando pitaco em como o time deve fazer as coisas, tá? Então, gente, assim, como que a gente pode representar isso aqui? Da seguinte maneira. Um azulzinho aqui. Da seguinte maneira. Então, aqui a gente vai focar, né, e revisar o que foi feito, tá? A retrospectiva, em contrapartida, cadê? Aqui. A retrospectiva, opa, perdi não, fiz a linha errada. A retrospectiva, em contrapartida, tá? Ela vai retroceder sobre como foi feito, tá bom? Então, essa daqui é uma diferença bastante fundamental entre as duas cerimônias, tá? Leandro, mas preciso decorar? Não, não, assim, tenta pela analogia, né? Revisar, né? Retroceder, né? Reavaliar passo a passo, né? Então, retroceder, né? Então, eu preciso fazer o quê aqui, ó? Retroceder retroceder em cada um não, né? Dos principais, né? Os principais passos tomados para criar a release, né? Que é a entrega. Que mais a gente pode fazer aqui, ó? Revisar o potencial, contribuição e falhas das ferramentas, tá? Entender como o time pode organizar melhor suas tarefas, tá? Pensar em maneiras de como o time pode se comunicar melhor, tá? Então, é bem essa questão de voltar no ponto a ponto, né? Lá, relembrar cada um dos acontecimentos e tentar pensar nessas melhorias, tá? A review, eu acho que ela está mais tranquila, a gente até conversou já bastante sobre ela, né? Mas até para poder fechar, então, essa parte das cerimônias,
A gente volta aqui pro... Deixa eu colar para vocês essa imagem. Pronto. Ali a imagem. Então, olha só. Vamos voltar aqui, então, e a gente fecha a questão das 4 alternativas. Opa, isso aqui não, isso aqui é o da turma. Legal. Volta para cá, janela, Google Chrome. Então, beleza. Né? Então, o que faltou? Faltou, então, né, fechar aqui da retrospectiva. Assim como a review, elas se confundem, né? Então, a mesma confusão feita na review é a mesma feita com a retrospectiva, tá? Então, ó, retrospectiva, então, é a cerimônia ao final da sprint para que o time... Essa é a confusão, tá vendo? A palavra aqui, né? Mas veja, eu não estou revisando os produtos, processos e métodos de trabalho. Processos e métodos de trabalho. É interessante que isso aqui, inclusive, apareceu em várias respostas, eu achei legal. Na descritiva, tá? É bem legal. Tá? Enquanto aqui, na review, né, principalmente colher feedback e ter certeza que o produto atende às necessidades. Tá? Então, a gente faz revisão para verificar se o que foi feito está correto. E a gente faz um retrocesso em cada uma das tarefas para verificar se a gente está fazendo da melhor forma. Tá? É aquela correlação que a gente já falou um tempo atrás de eficácia e eficiência. Né? Eficiência, tá? Então, assim, analogia. Escrevendo aqui no chat. Ah, vocês estão vendo, né? Ah, não. Vai chegar para vocês já. É como se a eficácia, a review, está mais relacionada à eficácia. Estou fazendo a coisa certa. Não é a definição formal de eficácia, tá, gente? Mas, assim, é um jeito legal de você lembrar, né? Ah, que é eficácia, que é eficiência, então pronto. Né? Eficácia, estou fazendo a coisa certa. Né? Retrospectiva está mais relacionada à eficiência. Fazendo da melhor maneira, de novo, gente, ó, pelo amor de Deus, está sendo definição formal não, tá? Senão vocês vão falar assim, ah, mas né, falou que é assim, essa não, é só isso aqui é um lembrete, tá? Lembrete. Então, como lembrar que é uma eficácia? Pensar se estou fazendo a coisa certa, né? E eficiência, pensar se estou fazendo da melhor maneira possível, né? A review ela está ligada muito a isso que está sendo feito. Estou fazendo o que é esperado, estou fazendo o que vai atender, enquanto a retrospectiva não, está voltada a essa questão de como as coisas estão sendo feitas, tá? Então, acho que a gente entendendo bem assim, né, a ideia de olhar o que foi feito, ou retroceder em cada uma das etapas, eu acho que isso facilita bastante na hora de diferenciar uma da outra, tá? E aí, então, o que eu vou fazer agora? A gente vai falar da dissertativa e eu vou pular direto para a sétima, tá? Depois a gente volta nas outras. Porque eu quero aqui na sétima questão mostrar um pouco diferente isso. Olha que interessante. Agora, cadê? Compartilhou ou não compartilhou? Excel, só um minutinho. Excel. Pronto, agora compartilhou. Tá? Vamos ver uma visão diferente da mesma coisa. Tá? Então, ó, a sétima questão, então, só confirma tudo que estava na 1, 2, 3 e 4. Né? Então, vamos colocar assim, 98%, 95% foi a taxa de acerto entre a 1 e a 4. Né? Na questão 1 a 4. Na sétima questão, a taxa de acerto foi inferior. Né? Foi inferior a 1 a 4. Por quê? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver essas questões que a gente entende que elas estão, assim, cobrindo todos os aspectos da cerimônia. Tá? Eu não vou passar por todas, vai ficar repetitivo, tá? Então, eu vou pegar aqui 3, tá? Aleatórias, aqui não tem o nome das pessoas, tá? Então, a ordenação aqui também é aleatória, eu vou pegar 3, tá? Vou pegar essa primeira,
Então, qual que é a descrição? É onde do planning. Vocês vão ver que as descrições são diferentes, tá? E elas estão corretas, mesmo diferentes, porque não é o que está escrito, é se a ideia está explicando corretamente, se passa o conceito correto. Tem várias maneiras de explicar corretamente a mesma coisa. Então, ó, primeira explicação, né? Essa aqui é da turma, tá, gente? Não fui eu, não. Então, o planning. O que é o planning? É onde o grupo se organiza e decide o que irão fazer e como são capazes de fazer e entregar a tempo. Então, percebe que falou em reunir o grupo, falou em decidir o que vai ser feito, decidir o que vai ser feito, falou em decidir como vai ser feito, e falou ainda de definição de tempo, falou ainda de estimativa, tá? Que são, assim, os principais objetivos do planning. Vou pegar uma outra aqui para ver o planning, ó, sei lá, essa aqui. Opa, não faz isso não, Excel, você dificulta a minha vida. Essa aqui, por sei lá. Ó, na tentativa de seguir uma ordem cronológica do desenvolvimento no modelo, foi iniciado elucidando o primeiro passo, que é o planning. Beleza, realmente ele é o primeiro. O planning nada mais é do que o planejamento do que vai ser feito durante o desenvolvimento, que é a sprint, né? Claro. E, portanto, nesse passo são discutidos os prazos e as funcionalidades que serão implementadas, tá? Então, ou seja, o passo pré-sprint, né, onde eu reúno as pessoas, discuto o que vai ser feito, funcionalidades que serão implementadas e, claro, também depois implantadas, né, e discuto os prazos, tá? Beleza, correto também. Vou pegar mais uma aqui correta, para poder fechar uma trinca aqui. Pleno. É a fase do planejamento onde todos têm voz para dar ideias para o projeto. Eu entendi que, assim, essa resposta tá boa, ela não entra nos detalhes. Mas, mesmo não entrando nos detalhes, ela pega a essência do planning, né? Porque o que significa você dar voz a todos para o projeto? O projeto ele é a concepção geral. O projeto é a concepção do que ele deve ser, que está representado no backlog do produto. O projeto é o código, a implementação. O projeto é a entrega, a implantação. O projeto é a natureza toda que a gente está fazendo aqui, estudando. Então, sim, um grande objetivo da Planning é justamente isso, você reunir todo esse time para que todo mundo dê ideias, cada um na sua área de atuação. Enquanto o PO vai dar uma visão no Planning sobre o que são as histórias, o Scrum Master vai atuar como um facilitador desse processo e o time de desenvolvimento vai dar ideias de como as coisas serão feitas, né? A experiência do usuário em relação à interface, banco de dados em relação ao armazenamento de dados, codificação em relação à implementação do projeto, arquitetura em relação à estrutura geral do projeto. Então, essa resposta ela é sucinta, né? Então, não dá tantos detalhes, né? Assim, mas ela traduz, ela sintetiza bem qual que é o objetivo da sprint, tá? Então, legal. 3 respostas aqui 100%, tá? Opa, por que eu parei de compartilhar? Eu vou continuar aqui no Excel, tá? Eu vou agora dar um salto aqui para a gente discutir por que algumas outras respostas não podem ser consideradas corretas, tá? Então, eu vou pular essas que estão com 3,5 e 3 para o seguinte. As que estão em 3,5, basicamente, elas responderam corretamente, só que faltou algum item, tá? E pode ser em qualquer uma das cerimônias. Então, vai ser um pouco complicado aqui de a gente fazer esse processo. As que foram 3 também, uma ou outra que está incorreta. Então, eu vou focar nessas daqui, que essas daqui a gente tem certeza que faltou alguma coisa. Principalmente nessas duas, tá? Porque essa daqui é mais porque essa daqui, ela acabou sendo um espelho de uma outra resposta que já tinha, tá? Uma outra resposta que já tinha, tá? Então, aí desconsiderei uma parte dos pontos. Então, vamos lá. Bom, essa daqui, ela está correta ao afirmar que esses daqui são cerimônias e eventos, mas, no fundo, todos os itens da pergunta 7 são cerimônias e eventos, né? E também, assim, ela não dá para considerar ela correta, por quê?
os papéis e artefatos não existem só na sprint e na review. Eles estão presentes também em outras cerimônias. Por exemplo, no planning você tem o sprint backlog, que é um artefato, né? O sprint backlog é um artefato, né? Os papéis, então, eles estão presentes aqui nas três, né? Planning, na daily, na retrospectiva, né? Na verdade, o que as 5 têm em comum é que as 5 são cerimônias, tá? As 5 são cerimônias. Então, essa questão, assim, ela fugiu um pouco do tópico, né? Quer evidenciar os principais aspectos e tal, e também não está, mesmo no sentido de definir o que são, ela está incorreta, né? Porque, assim, desta maneira que foi segmentada, é que eu teria que fazer uma relação 1 para 1, todos entre todos, né? A gente vai encontrar cerimônias, papéis e artefatos nas 5 cerimônias, né? Então, não daria muito para fazer essa segmentação, por isso que ela foi considerada incorreta. Ok, a seguinte, né, ela seguiu uma linha muito parecida, tá? De separar as 5 cerimônias, né? Então, já são 5 cerimônias, estava até... Assim, o enunciado da questão já dava esse direcionamento, né? Ó, tem essas 5 cerimônias, quais os principais aspectos, né? Então, aqui, essas duas questões, elas acabaram... são consideradas incorretas, porque elas fugiram um pouco da temática de evidenciar os principais aspectos das 5 cerimônias, né? E mesmo na concepção da própria resposta, ela também está incorreta, porque ela segmenta, né? Como se algumas cerimônias tivessem alguns aspectos e não outros, quando na verdade é uma relação 1 para 1, né? As 5 cerimônias vão ter papéis e vão ter artefatos, e as 5 são cerimônias, né? Então, essa segmentação, ela não é correta, tá? Então, assim, aí, vamos lá, né? Legal. Então, fomos aqui nos extremos, 100% correto e 100% incorreto. Vou pegar, assim, 2 de cada aqui, só para discutir variações, tá? E aí a gente já consegue ter uma ideia, assim, do porquê, né? Por que o que tem de errado aqui na minha que não foi 4, né? O que faltou aqui na minha, ou seja, qual detalhe, né, que falhou aqui para não ser 4, no caso do 3,5, ou que faltou para mim ter ficado com 3. Então, eu vou pegar essa aqui. Tá? Aleatório de novo, nenhuma está identificada, a ordem também aqui está totalmente aleatória. Vou pegar essa daqui. Ó, planning. É quando ocorre o planejamento que leva ao início da sprint. Tá? Ok. Sprint é o período em que as ideias são transformadas em valor. Daily é um acompanhamento diário do progresso. Review e inspeciona o trabalho da sprint e determina adaptações futuras. Retrospectiva planeja maneiras de aumentar a qualidade e eficácia, revisando seus métodos de trabalho. Se a gente ler essa resposta toda, assim, pô, Leandro, mas ela tá errada. Assim, ela tá bem dentro do que a gente estudou, tá, gente? Não dá para dizer que ela tá errada. Tanto é que ela 3,5, né? Agora, por que não é 100% correta? Tem 2 aspectos aqui que chamam a atenção na resposta que não daria para considerar 100% correta, né? Bom, primeira delas, né, é que quando descreve aqui, né, os principais aspectos, né, o planning, por exemplo, ele foge, né, a definição aqui está fugindo, né, do que é principal na planning, né, que é definir o que vai ser feito. Na verdade, essa descrição, ela está definindo quando vai acontecer. Ah, Leandro, mas está correto, acontece antes da sprint. Sim, isso está correto. Mas falta, né, o principal aspecto, né, que é definir o que vai ser feito, reunir os times, né, como outras questões, outras respostas lá anteriores colocaram, né? Então, reunir o time, definir o que e como vai ser feito, né? Então, definições nesse sentido. Um outro aspecto dessa resposta que também fica, não dá para afirmar que ela está 100% correta, é a correlação que faz entre retrospectiva e eficácia, né? Então, como a gente falou até agora há pouco, a eficácia está muito mais relacionada à review, tá? A retrospectiva ela está muito mais relacionada à eficiência, tá? Então, sim, né? A retrospectiva, né, planeja maneiras de aumentar a qualidade. Isso é verdade,
né? Isso é verdade, porque eu vou tentar entender como cada tarefa está sendo atribuída e a qualidade do ponto de vista da qualidade no processo. Porém, não a qualidade do produto, tá? Então, assim, essa é aquela relação que confunde a review com a retrospectiva, né? Porque a retrospectiva avalia a qualidade, aumenta a qualidade, mas a qualidade de como as coisas estão sendo feitas, né? A review também procura maneiras de aumentar a qualidade, procura aumentar a qualidade do produto, tá? Então, a retrospectiva, a definição de retrospectiva também ficou, assim, um pouco cinzenta em relação ao que é a definição de review. Ô, Leandro, mas você está sendo muito criterioso. Sim, gente, mas assim, não é para dizer que a resposta está errada. Não, eu falei, a resposta está correta, né? Só que é aquele negócio, né? Ela está 80%, 90% correta, mas não está 100%. Tá? Tem alguns aspectos aqui que, né, fica meio cinzento, né? Tanto no planning como na retrospectiva, tá? E aí, de novo, tá, gente? Essa avaliação não é que é em cima dessa resposta, tá? Então, essa foi a resposta de alguém. Alguém colocou essa resposta aqui, mas assim, mais do que isso, eu estou colocando aqui, o feedback que eu estou dando não é em cima unicamente dessa resposta que foi colocada. Eu estou dando um feedback em cima das confusões que normalmente acontecem. E, sendo bem sincero com vocês, eu tenho uma nítida certeza de que, né, se a gente conversasse, né, eu e o colega que colocou essa resposta, e 2 minutos de conversa, eu tenho certeza que seria tranquilo de compreender que a visão está correta, né? Que a visão está correta. Mas é claro, na hora de escrever, né, tem essa questão da interpretação e tal. Então, por isso, assim, né, individualmente, não levem o feedback no sentido de, pô, não, né? É mais a forma, mais para a gente poder também aqui discutir e ver outras possibilidades de responder. Ó, uma outra que está no mesmo caso, tá, gente? A gente poder também andar aqui, ó. Faltou alguma coisinha, tá? Então, ó, vamos lá. Vamos dar uma passada geral. Planning, planejar o que será tratado na sprint em questão, tendo em vista prazos, limites e metas. Sprint, metrificação do que deve ser feito no estágio do projeto, constantemente sendo aperfeiçoado. Daily, reunir o time e rever o progresso diário de acordo com as expectativas, dando constante feedback do que terá que ser reajustado num futuro próximo. Review, rever o projeto e metas a serem entregues nas próximas etapas. Retrospectiva, elucidar o relacionamento do processo com indivíduos, os trazendo reflexões valiosas para tomar a decisão a seguir. Ela está bem adequada, essa resposta, mas tem, assim, 2 ou 3 pontos aqui que carecem a nossa atenção, né? A ideia de metrificar, né, de você dar métricas, dimensionamentos, ela precisa acontecer antes da sprint, né? Antes da sprint. Porque durante a sprint a gente executa, né? Durante a sprint a gente executa. Então a gente não volta muito para tentar pensar em métricas, pensar nesses aspectos. O que liga a gente a esse outro ponto colocado aqui, olha, dar constante feedback do que terá que ser reajustado no futuro próximo. Aí aquela zona cinzenta das cerimônias, né? Que na verdade ela é bem clara, bem explícita no Scrum. Mas quando a gente começa a pensar nos detalhes, e o legal dessa avaliação e da gente ter tido essa troca de experiência é isso, que agora a gente vai entrar cada vez mais nos detalhes, né? Por que daily review e retrospectiva são parecidos em alguns aspectos, mas são diferentes? Tá? Então, lá nas questões objetivas, a maioria da turma acertou. Mas nas dissertativas, a gente pega alguns aspectos ainda. E, de novo, aqui está relacionado a esse aspecto dessa aparente sobreposição que acontece entre daily review e retrospectiva. Se a gente pensar no feedback constante para reajustar no futuro próximo, enquanto aspectos do time de desenvolvimento, ok, a definição de daily está correta. Porém, como a resposta não diz que é isso, né, uma coisa que a daily não faz é dar um feedback sobre o que vai ser reajustado no futuro próximo em termos de produto, tá? Então, a resposta, ela não está incorreta, de novo, ela não está incorreta, mas por ser uma resposta pouco generalista, ela não dá o foco se é nas atividades ou se é no produto, aí não dá para considerar 100%, porque o dele, ele não deve ser muito em cima de reajustar o que o produto será, tá? Isso a gente vai tratar lá no review.
A daily a gente trata mais questões técnicas e se a gente está com o foco correto, sim. Tá bom? É a mesma coisa aqui na retrospectiva, tá? Na retrospectiva e na review. Quando eu falo em rever próximas etapas, ok, desde que eu esteja pensando no produto. Quando eu falo em reflexões para tomada de decisão futura, ok, desde que eu fale de como as coisas estão sendo feitas, tá? Então, de novo, é aquela história que 5 minutos de conversa, a gente acerta aqui os conceitos e tal. Mas tem uma questão mais crítica nisso, que é a confusão que acontece em projetos reais, em equipes reais, em empresas, na hora de o que a gente está fazendo agora. Não, a gente está revisando o produto. Então, gente, legal, ótima consideração, bacana, ok. Vamos conversar depois? A gente está anotado, na retrospectiva a gente conversa. Né? Ou na retrospectiva começar aquele embate fervoroso sobre os caminhos que o produto está tomando. Ok, essa discussão é bastante rica, ela é bastante importante. Vamos então anotar aqui para que a gente use isso no próximo planning, para que a gente converse isso junto com os clientes, ou com os stakeholders, ou com o PO, ou com seus representantes, tá? Então, você vê que assim, essas duas respostas que a gente passou agora, elas estão corretas, mas elas ficam um pouco imprecisas, né, nessa questão de você tratar o detalhe do que é uma review, do que é uma retrospectiva, do que é uma daily, tá bom? Gente, aqui eu vou pegar só uma para a gente poder evoluir e fechar as outras duas questões para não avançar no horário, tá? Mas vou pegar uma aqui que está pontuação 3. Então vamos lá. O planning é onde se define o que deve ser feito e a transcrição de histórias para o produto. Sprint é o nome dado a cada ciclo do projeto, que normalmente é mensal, onde também se classifica o que será feito. Daily é o processo diário onde se é discutido o que foi feito e o que terá que ser feito no próximo dia. Review ocorre aos finais da sprint para colher o feedback dos stakeholders sobre o que foi feito durante o processo. Retrospectiva. A última cerimônia para a revisão do time sobre o processo e os métodos que foram realizados. Aí você fala assim, isso aqui tá correto, né? Mas assim, tem um ponto que eu observei, e aí eu vou até compartilhar com vocês para vocês perceberem, assim, ó. É isso aqui, ó. Normalmente é mensal. Essa questão é um pouco mais complicada, tá? Porque assim, tiveram várias respostas. E várias afirmavam, por exemplo, normalmente é mensal, normalmente é mensal, normalmente é semanal, normalmente é a cada 2 semanas. Acho que só faltou alguém dizendo que normalmente eram 3 semanas. Porque, na verdade, pode ser uma, pode ser 2, pode ser 3 ou pode ser 4. Seria um mês, tá? Agora, qual delas? Depende do projeto. Desde que você fixe. Se for semanal, vai ser só semanal. Do começo até o fim do projeto. Se for bissemanal, vai ser 2 semanas, né? Ou 15 dias, apesar que 2 semanas é 14, né? Mas, né, o pessoal que fala, 15 dias, tá? Mas 2 semanas, né? Vai ser 2 semanas do começo até o final. Se for 3, né? Essa não, né? É uma possibilidade também, né? Legal. Vai ser, né, a cada 3 semanas do começo até o final, né? Próximo ali de 20 dias, né? Do começo até o final. E se for um mês, né, ou 4 semanas, porque na verdade tem mês que tem 4 semanas e meia, né? Mas, enfim, usando a terminologia do Scrum, se for 4 semanas, vai ser 4 semanas do começo até o final. A gente, assim, a ideia, a gente conversou muito sobre essa ideia, né? Mas quando a gente coloca assim, né, normalmente é mensal, ele passa duas visões que não estão corretas, que a primeira delas é que o Scrum ele direciona, né, para você fazer mensal, por exemplo. Então, na verdade, não é bem assim. A segunda problemática, quando a gente coloca também o normalmente, né, é que, fazendo isso, a gente pode passar a falsa impressão de que isso pode ter uma variação dentro do mesmo projeto. No seguinte sentido, às vezes é semanal, às vezes dura um mês. Né? Às vezes é semanal, às vezes dura um mês. Mas normalmente
né, aquele negócio, né? Mas normalmente, né, é um mês, mas às vezes dura só 2 semanas, tá? Então, tanto a visão... Não, não é isso que eu queria compartilhar, não. Tanto a visão, né, Excel, não sei porque que eu saí do Excel, porque eu ainda vou mais 2 questões. Então, tanto a visão de que que você tem um direcionamento para que seja mensal, que é uma ideia que você pode passar, ou que você pode ter uma variação, elas não são corretas, tá? Então, isso foi uma grande maioria das questões que esbarraram nesse ponto. A grande maioria das questões esbarraram nesse ponto aqui, e aí, por conta disso, não dá para considerar 100%, e também não deu para deixar 3,5, né? Porque aí seria injusto com as outras respostas que elas estavam corretas, porém imprecisas, tá? Então, foi esse o critério, tá? 4, 100% correto, 3,5 correto, porém estava impreciso e causa margem em algum aspecto. 3 estava efetivamente incorreto em algum aspecto, né? Estava incorreto em algum aspecto, né? E as últimas aqui, porque realmente estava totalmente incorreto. Bom, legal. Será que dá para pegar? Dá tempo, é até 11h30. As 2 últimas são mais fáceis. Eu vou pegar mais uma aqui, tá? A gente ver se não fugiu nada, se tem algum outro aspecto além desse que diferiu, tá? Então vamos lá. Que também é uma das questões que foi pontuada como 3, tá? Respostas pontuadas como 3. Planning é basicamente o planejamento de como o projeto vai proceder, quais as funções de cada um, entre outras coisas. Sprint é para definir metas a curto prazo. O Daily, acompanhamento diário dos processos, serve para verificar como estão em desenvolvimentos, review, se reunir com o cliente, retrospectiva. Ó, o principal que está incorreto é aqui, né? A sprint, a meta da sprint, ela é definida no sprint planning, antes da sprint, né? Vamos pensar assim, quando a sprint está executando, a gente vai ter definições técnicas, tecnológicas, né? Algum ajuste fino. Mas durante a sprint, a gente não define ou redefine metas. Tá? A gente combina uma meta e segue adiante. Tá? Então, aqui foi um outro aspecto também. Deixa eu passar para mais uma aqui. Se eu pego alguma coisa... Vamos pegar essa aqui, a gente pega 3 e finaliza. O planning. O time vai definir funções de cada membro do time, requisitos e prazos. O sprint. Colher informação e entender as dores do cliente. O daily. Acompanhar processos, discussão de ideias, dando visibilidade a todos. Review. Reúne feedback dos funcionários para ter certeza que o produto soluciona problemas. Retrospectiva. Define pontos fortes e fracos dos membros, com coragem e transparência para assumir riscos e revisão dos métodos de abordagem. A retrospectiva está excelente. A review tem algum detalhezinho aqui com relação aos objetivos, que fala aqui de funcionários e tal, mas assim, o principal, também na sprint, tá? A coleta de informações no Scrum, ela acontece em 2 grandes momentos, principalmente, tá? Não é que não pode acontecer você coletar uma informação na sprint, tá? Porque a ideia é que você possa ter contato com o usuário, com o PO, com quem tiver disponível. Se possível, estiver na mesma sala, melhor ainda, né? Para levantar, colher uma informação e tirar uma dúvida. Mas o foco principal da sprint não é isso. O foco principal da sprint é transformar história em produto. Tá? Esse é o foco principal da sprint. Colher informação normalmente acontece no planejamento e na revisão. São as 2 grandes cerimônias para a gente poder colher feedback. E entender as dores do cliente não deve acontecer durante a sprint, tá? Porque entender as dores do cliente passa justamente por esse processo de pensar o que ele espera em termos de produto, né? E as histórias que a gente vai entregar. Isso é tipicamente uma função que acontece mais no planning e que acontece também na review, que é uma oportunidade para a gente mostrar e colher feedback, tá? Então, essa definição de sprint não dá para afirmar que está correta, tá? Não dá para afirmar que ela está correta, não.
tá? Porque ela não define principalmente o que é a função da sprint e atribui à sprint coisas que são feitas em outros lugares do Scrum, né? Problemas disso na prática. Problemas disso na prática é a gente perder tempo, sendo bem literal, na sprint, fazendo outras coisas que não é criar produto. Algumas equipes passam por essa dor, né? Já comentei com vocês, e aí, conforme a gente vai discutindo mais, os exemplos vão ficando mais aprofundados, que é o seguinte: eu passo pela primeira sprint, a primeira sprint normalmente é bem ruim, tá? Normalmente as coisas não dão tão certo na primeira sprint. Tudo bem, ok, tá começando, muita coisa para acertar. Estou melhorando na segunda, terceira sprint. Agora, o que é muito crítico e acontece mais do que deveria? Você vê os times, vamos dizer assim, queimando sprints, né? Passando por sprints sem entregar nada. E não é que as pessoas não estão trabalhando, elas estão. Mas, de repente, estão trabalhando com foco errado. Durante a sprint, está tirando dúvida. Está alinhando, está definindo, e não está fazendo. Né? Não é que isso está errado do ponto de vista profissional, mas isso não é adequado para a metodologia ágil. Essa é a diferença, tá? Essa é a diferença. Não, né, mas eu estava lá, eu estava, né, entendendo as dores do cliente, eu estava, né, trabalhando definições, eu estava vendo onde a coisa podia ser, tal, legal. Mas e o nosso combinado do planning com o cliente, de que a gente ia entregar no final dessa sprint determinada funcionalidade para que ele possa verificar? Ah, putz, essa vai atrasar. Então, aí a gente deixou de fazer o ágil, tá? A gente deixou de fazer o ágil, né? Pode ser feito dessa forma, diferente do ágil? Pode ser feito, tá? Mas aí a abordagem ágil não é tão boa, ela não vai contribuir muito. Aí o que acontece? Como várias reclamações que eu de vários colegas que usam no dia a dia. Ah, não funciona, né? A gente faz todas essas cerimônias aí, faz planejamento, faz revisão, mas não acontece e tal. Porque quando você vê, né, quando você vai lá e tem a oportunidade de participar, tá junto, né? Ou, enfim, entender um pouco melhor, né? A equipe não está desenvolvendo porque passa, às vezes, meio período em reunião com o cliente no meio da sprint para trabalhar definições. Gente, assim, definiu no planejamento, bateu o martelo, foi, vai embora. Vai embora e na review você retoma, tá? Na review você retoma. Pô, Leandro, mas então você vai perder aí, você prefere perder uma semana, né? Quer dizer, você viu, tá vendo? A gente começou na segunda-feira a sprint. Estamos aqui na quarta, estamos no meio da semana. Pô, já vimos que não está indo para um lugar legal. Você prefere perder ainda a quinta e a sexta para mostrar para ele só na segunda-feira, para ele dizer que está errado? Eu prefiro. Eu prefiro. Porque aí, pelo menos, né, a gente está fazendo o planejamento adaptativo. Né? A gente planejou juntos com o cliente, ele concordou. Nós definimos que vai ser assim. Vamos trabalhar uma semana e vamos entregar para o cliente. Tá? Posso tirar uma dúvida ou outra com ele? Pode. Mas sentar e ficar lá horas e horas na reunião, né? Vamos parar o desenvolvimento na quarta-feira. Quarta-feira, 3 horas, está marcada uma reunião. Vamos conversar, tal. E aí vocês vão fazer o quê? Um planning de 2 dias? Um planning para quinta e sexta? Né? Um planning para quinta e sexta, termina na terça, e depois uma sprint que começa na quarta e termina na outra sexta, aí já começa, né? Sprint de uma semana, sprint de 8 dias, sprint de 5 dias, sprint de 2 dias, sprint de 11 dias. O Scrum deixa claro que a ideia é que você não flexibilize, né? Time boxed, uma semana é uma semana. Né? Senão, o cliente nunca vai ter uma visão do que você entrega. E aí começa aquelas reclamações. O time não entrega nada. O time só faz coisa errada. Eu peço, faz tudo errado. Ele deixa de ver os processos de revisão como reajuste de foco, que é planejamos juntos, equipe fez, mostrou e decidimos juntos readaptar, e ele começa a tratar a equipe como alguém que só faz coisa errada,
que sempre está entregando coisa errada e tem que refazer, né? Que tudo que entrega não está correto, tá? Então, o Scrum parte da premissa que as coisas vão se adaptar com base em o que foi proposto e o que foi entregue. Essa é a perspectiva do Scrum. O Scrum não está dizendo para você, sai fazendo e alterando qualquer coisa, porque aí sim, aí pode ter certeza, o cliente vai vir em cima da gente, cobrando forte, batendo com força, porque na visão dele a gente está errando toda hora. Né? Não, está fazendo um reajuste de foco. Então, isso precisa ficar claro para o cliente. Né? E o cliente não vai gerenciar Scrum, tá? O cliente não é ele que vai dizer, sprint de uma ação. O time Scrum vai ter que bater forte aí e combinar, falar, é assim que a gente vai trabalhar, senão não vai funcionar, tá? Então, para todas as vezes que eu ouvi, que alguém disse que não funciona, que tinha... não é porque as pessoas têm intenção de criticar, efetivamente, é porque pode ir no detalhe, assim, vai no detalhe, começa a conversar, começa a entender e tal, alguma coisa vai estar distorcida, tá? Assim, até hoje eu ainda não consegui ver, pelo menos, tá? Se alguém conseguir, me avisa, né? Mas, assim, até hoje, todas as vezes que assim não funcionava, alguma coisa estava distorcida. Aí vem a segunda questão, por que está distorcida, tá? Aí essa questão é bem mais complexa, tá? Aí precisa chegar na empresa, né, entender, né, quais partes, né, reajustar o que for preciso, e até entender se a empresa está disposta a trabalhar com metodologias ágeis, de verdade, né? Porque a resposta pode ser não, né? A resposta é difícil que ninguém quer dar, né? A resposta às vezes é não. E aí você vê, tá muita gente, muita empresa se enganando, né? Para fechar então, sobre o backlog, né? Aqui não tinha muito mistério, tá, gente? Basicamente, o que faltou nessa questão, né? Boa parte acertou 100%, mas o que faltou, né? Ou aqui no e-mail ou aqui no... O sprint backlog, ele é sim um pedaço do backlog do produto, tá? Ele é sim um pedaço do backlog do produto. Então, legal, para aqueles que responderam isso, excelente. Porém, o sprint backlog tem uma coisa que o backlog do produto não tem, que é a definição das tarefas, a definição de como vai ser feito. O backlog do produto não diz como vai ser feito, ele diz o que vai ser feito. O como vai ser feito, que é do time, né? Então, vamos lá, de novo, o que e como, né? O que é para o cliente e tal, o como do time. Assim como a retrospectiva é do time, porque ele precisa acertar como ele vai fazer as coisas, o backlog da sprint também vai ser do time, porque vai ter as tarefas do time de desenvolvimento. Como a gente vai entregar isso, tá? Então, esse é o principal ponto que faltou nas respostas, que não foram consideradas 100%, tá? Ou elas chegaram perto disso, e aí ficaram com um e-mail, ou não falou, né, desse aspecto, não citou, enfim, não considerou, tá? Não considerou isso na resposta, tá? Aí, pronto. Ou não considerou isso na resposta, e aí foi considerado como um ponto, né? Ou um meio, ou zero. Né? Ó, o Product Owner, tá? O que faltou, tá? Aqui eu vou entrar um pouquinho no detalhe do seguinte. Primeiro, uma definição do que é correto. Opa, não, ponto não, a resposta aqui, ó. Quem que é o Product Owner? O Product Owner é responsável por maximizar o valor do produto resultante do trabalho do time Scrum. Também é responsável pelo gerenciamento eficaz do backlog do produto, que é uma lista ordenada de tudo que é necessário para o produto. E um time Scrum deve haver apenas um Product Owner para que não exista confusão referente ao backlog do produto e a organização seja mantida. Excelente. É isso. Essa é a definição do Product Owner. Então, o que faltou em algumas, para não ficar aliás, né, isso aqui teve um número grande, né, de respostas que não chegaram aqui. Aqui foi a minoria que levou a pontuação máxima, teve a pontuação máxima. Era justamente falar da questão dos objetivos do produto, tá? Não estou falando, né, aqui podia estar explicado de outro jeito, tá? Mas se estivesse falando assim, responsável por, né, entregar o produto que o cliente espera, entregar o que o cliente espera, tá? Essa é uma função bastante importante do Product Owner.
Garantir que a gente está fazendo aquilo que é esperado, tá? Uma outra função importantíssima, gestor do backlog. A gente falou muito disso nas aulas. Product Owner, gestor do backlog, gestor do backlog, gestor do backlog, né? Então, ele é a pessoa responsável por manter aquele backlog do produto atualizado, bacana, priorizado. A responsabilidade é dele. O backlog não é dele, tá? O backlog não é dele. O backlog está representando as necessidades do cliente, tá? Então, alguns colegas acabaram colocando que aquilo que a gente até falou, gente, assim, o nome é ruim do Product Owner, não é bom, né? Ele não é o dono do produto. Tá? O dono do produto é o patrocinador, tá? É o usuário, aquele que é efetivamente o dono do produto, né? O Product Owner, né, na figura do Scrum, ele tem esse nome, legal. Mas por quê? Ele está com foco no cliente, o cliente quer. Ele está gerenciando esse backlog que não é dele, o backlog é do produto, tá? O backlog não é do Product Owner, tá bom? E a questão de unificar, né? Sim, existe uma orientação no Scrum para que ele seja exercido por uma única pessoa, tá? A gente sabe que existem exceções, tá? Mas há uma orientação para que ele seja uma única pessoa, para que a resposta seja unificada. Então, a resposta correta tinha que ser essa resposta que mostrasse a relação, né, em manter o foco no que o cliente espera, né, e em gerenciar o backlog do produto de uma maneira unificada. Qualquer resposta aqui das 5 que a gente olhar, elas estão cobrindo esses pontos, tá? A sua, se de repente a sua ficou com um ponto, tá? É porque faltou alguma coisa desses 3 itens em maior ou menor grau, tá? De novo. Ah, mas o meu faltou só um detalhezinho. Então, gente, aqui não dá para pôr 1,25, tá? Não dá para pôr 1,4, né? É 1 ou 1,5, ou meio, ou zero, de meio e meio ponto, né? Então, meio, 1,5, meio, 1 ou 1,5, tá? Então, tem várias aqui que ficaram com um ponto que estava, assim, quase 100%. Tá? Mas 100% mesmo é só para quem cobriu esses aspectos que a gente falou, tá, gente? Então, essa foi a nossa avaliação. Sim, ela era curta, 7 questões, mas ela era bastante aprofundada. Ela não é uma avaliação simples, é uma avaliação complicada. E mesmo a avaliação complicada, a média da sala foi muito boa. Inclusive, notas individuais aí muito altas também, tá? Então, fiquei muito feliz com o resultado, porque normalmente é uma prova de, assim, nível médio alto, né? Não tem uma taxa de acertos tão boa. E a turma teve uma taxa de acertos muito boa mesmo. Surpreendeu. Tá? Então, parabenizar a todos mesmo. E por hoje era essa revisão que eu queria fazer com vocês para a gente retomar semana que vem com mais tranquilidade. Tá bom? Parando a gravação.